Oi pessoal, bem-vindos a mais um Reflexões e dessa vez a gente vai falar sobre o conceito de ilha do conhecimento. Bem, antes de entrar no conceito de ilha do conhecimento em si, eu devo lembrar que quem melhor desenvolveu ele recentemente num livro homônimo, ou seja, chama A Ilha do Conhecimento, foi o físico brasileiro Marcelo Gleiser. Bem, e antes de começar a falar do Gleiser, é preciso lembrar do Carl Sagan, que foi um grande divulgador de ciências do final do século passado e que lançou no ano de 1980 o célebre documentário Cosmos, em 3 episódios, que influenciou toda uma geração. Me influenciou também, apesar de não poder ser considerado um cientista, mas influenciou muitos cientistas que entraram para as ciências quase que exclusivamente pelo impacto do cosmos na vida deles, e um deles foi o Gleiser, Desde a década de 90, mais ou menos, final da década de 90, eu já tinha contato com ele, acho que foi o primeiro livro dele, A Dança do Universo, que é muito bom. Ele é basicamente o grande divulgador de ciências brasileiro, então ele pode-se dizer que ele é o Carl Sagan brasileiro, Mas por que é interessante trazer o Gleiser e essa obra dele, A Ilha do Conhecimento? Para deixar claro que o que eu vou falar aqui abarca muitos vertentes do estudo humano, A gente vai estar focando em ciência, mas também isso poderia ser voltado para a própria religião, para o próprio caminho espiritual, para a própria filosofia, como a gente vai falar mais para o final. Mas o que seria então a Ilha do Conhecimento? Bom, basicamente é o seguinte, é uma metáfora, claro, Mas imagina que existe uma ilha e que essa ilha é a totalidade do seu conhecimento. Também poderia ser a totalidade do conhecimento da espécie humana, mas vamos dizer que é o do seu conhecimento primeiramente. Então, tudo que você conhece sobre todos os assuntos que você já estudou na vida se resume ao que está ali naquela ilha. A praia que a ilha faz com o mar, com o oceano, ou seja, o seu contato com o oceano, a margem com o oceano, digamos assim, ela tem um certo tamanho. Mas digamos que na medida que você vai conhecendo mais coisas, vai aprendendo mais coisas, o seu cérebro vai se expandindo com esse conhecimento, e aí essa ilha reflete isso. Então, como se é uma metáfora, claro, imagina que ele vai crescendo. Quando uma ilha cresce, as suas praias todas crescem junto com ela. Então é um crescimento exponencial dessa margem, Então, quanto mais você conhece, mais você tem uma margem com o oceano. E esse oceano, na metáfora, é o oceano do desconhecido. Então, essa metáfora existe, sobretudo, para a gente entender que esse sonho que tem da espécie humana de conhecer a tudo e nas ciências de ter uma teoria unificada final para a natureza como um todo, talvez uma equação matemática final, como Einstein conseguiu resumir muita coisa com E igual a mc ao quadrado, que praticamente postulando que energia e matéria é mais ou menos a mesma coisa, elas se intercambiam. Então isso depois que está montado, depois que a espécie, através de Einstein também chegou nesse conhecimento, parece que, ele conseguiu resumir tanta coisa só nesse pequeno trecho, essa pequena equação, talvez tudo mais possa ser resumido assim. Richard Feynman, que foi um outro grande físico também do século passado, ele já chegou a falar uma vez assim, que, se os mistérios da natureza podem se resumir numa teoria, ele fala mais ou menos isso, podem se resumir numa teoria final, que seja, mas se a natureza por acaso é uma cebola infinita que tem várias cascas e você vai tirando cada casca até descobrir a outra e isso nunca tem fim, se for assim, que seja. Porque o Feynman estava mais preocupado em conhecer a natureza, ele não estava preocupado em estágios finais do caminho, E isso, a gente pode transportar isso também para o caminho espiritual, também para outras vertentes aí. Quer dizer, às vezes a gente fica muito preocupado de, eu vou chegar lá no Nirvana, eu vou chegar no céu, eu vou chegar no conhecimento absoluto, eu vou me diluir em Deus e tal, você fica focando naquilo, mas isso está tão distante ainda. O importante é você estar focando no seu passo atual, no seu estágio.
no degrau da sua escada atual do conhecimento, do caminho espiritual, como você queira chamar. Então, essa metáfora serve para isso tudo, né? Então, o que acontece então quando cada vez que você conhece, você tem mais por conhecer? Isso causa uma certa angústia, né? Então é natural que, principalmente fora da ciência, as pessoas busquem muito essas respostas finais em entidades, em seres de alta autoridade, que possam trazer para elas uma resposta completa para deixá-las apaziguadas, para deixá-las assim, mais tranquilas. Não, então existe essa resposta, eu posso ficar tranquilo. Vou dar um exemplo também que envolve ciência. A física aristotélica, né, na época de Aristóteles e depois, até milênios depois de Aristóteles, até hoje tem gente que acredita nisso, ela considerava que, além da Terra, né, que seria uma Terra plana, você tem só os planetas ali que eram visíveis. Acho que até Júpiter, né, não se conhecia Plutão, por exemplo, Netuno. E muito menos se conhecia que a gente é só uma estrela no meio de bilhões e bilhões, né? E que são também bilhões e bilhões de galáxias, e que o universo ele é tão grande que se a gente tentar seguir na velocidade da luz em linha reta para qualquer direção que você queira escolher saindo da Terra, você não vai chegar nunca no final. Porque até mesmo no início desse universo, segundo a teoria da inflação, ele se expandiu tão rápido que ele se expandiu acima da velocidade da luz. Então tem trechos pedaços desse universo, esse universo que a gente vive hoje, que a gente nunca vai chegar a descobrir, porque tudo que a gente consegue descobrir depende da velocidade da luz, depende da luz chegar para a gente observar, né? Ou que fossem ondas gravitacionais, que se descobriu agora há pouco, mas que também nada ultrapassa essa velocidade. Então tem pedaços, trechos bolsões, digamos assim, do início do universo, que a gente nunca vai chegar a descobrir. Então, era muito mais simples a física aristotélica, nesse sentido, que ela apaziguava mais, porque parecia que a gente conhecia tudo, parecia que o universo era mais simétrico, as coisas eram mais perfeitas e tal, e que tinha aquilo do éter, assim, saindo da esfera lunar, lá para cima tinha um éter, e tudo estava meio que mais ou menos explicado, não totalmente explicado, mas parecia uma coisa muito mais fácil de se abarcar, de se entender completamente. Hoje, a gente tem teorias até de multiversos, a gente tem teoria das cordas, a gente tem teoria dos branas, e tem energia escura e matéria escura. Recentemente se descobriu que tem o campo de Higgs e tal. Então tudo isso, né, muita gente nem sabe o que é exatamente, mas mesmo quem estuda, ou mesmo quem lê divulgação científica, você para pra pensar nisso, nossa, mas tem tanta coisa a mais, e cada vez que a gente descobre uma coisa, parece que tem mais coisa. Por exemplo, um dia se entendeu que só existiria o átomo, né, que é a menor partícula, a partícula indivisível, né, que está na origem do termo, seria o átomo. Depois você descobriu que o átomo tem um núcleo, aí tem elétrons, tem prótons e tal. Depois você descobriu que também essas partículas têm os quarks, né, que são subpartículas e tal. E aí, na teoria das cordas, se postula que existem minúsculas cordas vibrando de tamanhos minúsculos que não são perceptíveis ainda e talvez nunca sejam perceptíveis, nunca sejam detectáveis, mas que a vibração dessas pequenas cordas, elas criam tudo o que existe, né, no universo. Então, as teorias elas vão se expandindo e às vezes elas não cabem mais na cabeça de uma pessoa só, e hoje em dia a ciência se dá muito mais por grandes grupos de pesquisadores, né? Hoje a gente tem o Big Data, a gente tem a internet, todo mundo trabalhando em conjunto, e tudo isso parece muito, muito grande, muito além da nossa capacidade de compreensão, e na verdade é mesmo, um ser humano sozinho nunca vai saber conhecer tudo, não vai ter chance de conhecer tudo. Por isso que a gente hoje está num trabalho mais colaborativo na ciência. E o que isso tem a ver com o caminho espiritual? É sobretudo com a questão dessa busca de uma perfeição final, de um final do caminho, de um nirvana. Será que existe essa perfeição? Será que o universo ele deve ser pensado como uma engrenagem, uma espécie de engrenagem perfeita, e que a gente tem que descobrir todos os seus segredos e chegar a um conhecimento perfeito? Será que faz sentido isso? Por exemplo, falando sobre perfeição, a gente já chega a outro livro do Gleiser, que é A Criação Imperfeita. Aqui ele não está fazendo um manifesto contra a perfeição, contra a simetria das coisas, mas ele está deixando claro que existe simetria no cosmos, existe simetria no universo, mas ela não é completa e absoluta, ela não é essa perfeição toda que tinha na física aristotélica, nesses grandes sonhos de uma coisa meio platônica, uma coisa meio ideal, assim, né? Que tudo é basicamente uma perfeição, né?
Os próprios planetas se movem em elipses, na verdade, não se movem em círculos perfeitos, isso a gente já se descobriu há algum tempo. Mas a própria ideia de perfeição talvez fosse terrível. Por exemplo, hoje a gente sabe através da ciência que para cada partícula que existe no universo, existe uma antipartícula e que elas costumam se aniquilar mutuamente. E que o que existe na verdade é uma sobra. É uma sobra. Então, para nossa sorte, o que sobrou foram as partículas de matéria e não de antimatéria. Aqui na página 170 desse livro, eu vou estar lendo um trechinho para vocês para explicar isso melhor, que às vezes é mais fácil com o físico, né, e não só com o divulgador aqui falando. Segundo a teoria, podemos pensar no mundo da antimatéria como sendo uma duplicata do mundo de matéria. Mas a cópia não é perfeita. Por exemplo, as propriedades elétricas e magnéticas das partículas e das suas antipartículas são opostas. Outras propriedades relacionadas com as interações das partículas e das antipartículas a distâncias subnucleares, ou seja, muito pequenininhas, também são opostas. De alguma forma, a solução do mistério se esconde por trás dessas diferenças. Mesmo que a matéria e a antimatéria apareçam de forma idêntica nas equações que descrevem as partículas relativísticas, sem qualquer preferência por uma ou outra, por alguma razão a antimatéria é muito rara, ou seja, tem muito mais matéria no universo do que antimatéria. Praticamente não tem antimatéria, na verdade. Apesar de que pela pura matemática aqui da física, não teria uma razão específica para isso. As partículas de antimatéria que encontramos são fabricadas durante colisões entre partículas de matéria em raios cósmicos ou em aceleradores de partículas como LHC, ou seja, são quantidades imensas de energia, então você consegue detectar isso no universo raramente, e nos aceleradores de partículas, que são coisas gigantescas, experimentos gigantescos que ficam acelerando partículas assim, num raio de quilômetros, e você consegue ver brevemente ali uma partícula de antimatéria aparecendo, mas logo depois ela já some, ela é aniquilada. Algumas podem ser geradas em eventos astrofísicos de enorme violência, como quando buracos negros engolem estrelas ou colidem entre si. Por algum motivo, aqui que é a parte mais importante, por algum motivo, ainda na sua infância, o universo, entre aspas, pelo menos segundo Gleiser, escolheu, entre aspas, ter mais matéria do que antimatéria. E a nossa existência se deve a essa imperfeição. Porque, caso matéria e antimatéria tivessem coexistido em quantidades iguais durante a infância cósmica, teriam se aniquilado a radiação gama de forma tão eficiente que hoje o universo consistiria principalmente de um banho de radiação, e a vida, nesse caso, seria impossível. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, basicamente, se no início do universo ele fosse perfeito, no sentido de que tudo seria simétrico, né? Porque a nossa ideia de perfeição também cai na simetria. Então, se existe antimatéria, a gente sabe que existe, já percebeu, mas ela dura muito pouquinho tempo e a gente não sabe por que sobrou só a matéria. Mas se elas tivessem quantidades iguais no início, elas se auto-aniquilariam umas às outras, não teria nem matéria nem antimatéria, teria só energia, como ele falou ali, um banho de radiação, né? Mas por alguma razão, no início do universo, ele já começou com uma certa imperfeição, e essa imperfeição, além de várias outras questões, né, como naquele meu vídeo que eu falo do princípio antrópico, que parece que são ajustes muito finos que possibilitaram o surgimento de planetas, o surgimento de vida, como a vida aqui na Terra. Mas além disso tudo, se fosse só essa simetria perfeita de matéria e antimatéria no início, já não teria matéria, já teria só energia e não teria aqui a gente para observar, para contemplar a imensidão do cosmos. Então, é lógico que a natureza, ela beira a perfeição, né? Pelo menos a coisa mais perfeita que a gente conhece é a própria natureza, né? Porque parece que tudo funciona de uma forma tão harmônica, tão elaborada, e toda vez que o homem tenta interferir no sistema, geralmente a gente causa mais prejuízos do que benefícios, né? Mas mesmo que o homem um dia aprenda a trabalhar conjuntamente com a natureza, trazendo mais benefícios, ainda assim isso será o resultado da evolução da espécie humana. E a espécie humana faz parte da natureza. A questão é que essa engrenagem toda que estava aqui antes da gente surgir, né, o próprio código genético, que a gente chama de código não é à toa, é o único código que não foi escrito pela espécie humana, então ele é um código, né? Quem é que escreveu? Não sei, mas ou pelo menos
né? Entre os cientistas, a resposta é essa, não sabemos, mas muita gente na área da espiritualidade crê que a gente sabe que alguma força maior trabalha por trás disso, e por isso que a gente pode chamar de código, o código da vida. Mas enfim, a questão é que, seja o que for que gerou esse código, também não é exatamente perfeito, né? Porque a gente sabe que pela teoria de Darwin, que está praticamente comprovada, na verdade, né? Toda a biologia, né, está montada em cima disso, a seleção natural ela opera através de certas mutações genéticas, mas, que seriam aleatórias, né? Provavelmente são aleatórias mesmo, mas a gente não, eu não gosto muito dessa palavra aleatória, né? Que parece que a gente não sabe a causa, mas assim, realmente é difícil definir a causa ao longo de milhões e milhões de anos, então realmente acontecem essas mutações por uma razão ou outra, e que isso são meio que imperfeições, porque na verdade a maioria das mutações na verdade criam problemas, algumas criam benefícios. E isso também parece uma questão que, se fosse para ser perfeito, cada espécie teria que surgir perfeita. É por isso que o criacionismo apazigua mais a mente das pessoas também, porque traz mais essa ideia de perfeição. Não, Deus foi lá e apontou, não, agora eu quero que surja aqui do barro um ser humano completo e perfeito, e aqui tudo é perfeito desde o início, sabe? Mas a gente sabe que não é bem assim. Agora, será que não existe uma perfeição maior no sistema, né? Você pensar que todo um sistema foi montado para que depois de bilhões e bilhões de anos, desde o Big Bang, surgisse um planeta como a Terra e a vida, e aí várias espécies, né? Primeiro as espécies vegetais e depois as espécies, né, lá embaixo do oceano, no fundo do oceano, que depois saíram do oceano, e aí foram formando várias raízes, né, de vários tipos, né, de fauna e flora. E isso tudo para culminar numa espécie que tem consciência, né? Talvez a perfeição do sistema esteja além da nossa capacidade até de definir o que seria exatamente perfeição. Talvez a perfeição seja mais uma coisa que vai se construindo com o tempo do que uma coisa que surge pronta e acabada, né? E aí, a gente juntando essas duas ideias da ilha do conhecimento com esse questionamento filosófico também da perfeição, a gente chega a uma compreensão melhor até do próprio caminho espiritual. Porque a gente nunca vai chegar ao conhecimento completo, absoluto de tudo, e mesmo assim a nossa potencialidade espiritual, né, o que a gente pode talvez chamar de amor, é uma coisa tão misteriosa, tão potente, tão maravilhosa, que a gente não sabe quando que isso vai ter fim, né? Então não adianta também a gente ficar buscando essa perfeição absoluta, porque geralmente sempre que o ser humano buscou por ideias de perfeição absoluta, as coisas não acabaram lá muito bem, tá? Então era essa a reflexão que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero não ter ficado muito confuso. Se ficou um pouco confuso, vocês podem comentar aqui embaixo que eu tento responder. E um beijo e até a próxima.